Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao IGTV da Barco. Chegamos aqui com esse vídeo de abertura, de estreia, que eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre mim, contar um pouquinho da minha história, para quem ainda não teve a chance de ler em lugar algum, nos meus posts, no meu site, ou de participar de programas presenciais aqui comigo. Então, para quem não me conhece, eu sou a Carol Faria, fundadora aqui da Barco e idealizadora dos principais projetos que estão no mundo atualmente aqui dentro, que são o Vite, o Bússola, as sessões individuais de coaching, terapia e mentoria e os workshops de astrologia. Mas a vida não foi sempre assim para mim, né? Quem vê hoje os textos, né, e as mensagens que eu recebo aqui de vocês falando que os textos trazem inspiração, que os conteúdos são muito bons, que vocês fazem os mini cursos, os feedbacks, né, das pessoas que eu recebo dos programas presenciais, dos meus clientes, dos meus alunos. Quem vê esse cenário, né, tão glorioso, não imagina o que acontecia comigo há alguns anos atrás. Veja bem, queridos e queridas, a vida nem sempre foi assim. E eu te conto por quê. Eu trabalhei 15 anos no mercado financeiro, com auditoria e controladoria. Trabalhei em grandes empresas, em multinacionais, sentei em cadeiras bem pesadas. Quando eu saí do mundo corporativo, eu já tinha um cargo alto de liderança. Tinha diversas pessoas, né, nas equipes que eu liderava abaixo de mim, pessoas às vezes muito mais velhas do que eu, inclusive, pessoas muito boas, né, muito sênior, muito bem preparadas. E eu vivi esses 15 anos de mercado financeiro com muita dor, com muito pesar, com muita angústia. Precisava ter sido assim? Não precisava, mas foi. Por quê? Porque não era o lugar que eu deveria estar. Na verdade era, né? Porque se eu estava... Tem muitos motivos para isso e hoje eu consigo enxergar essa trajetória de uma forma muito mais grata, muito mais consciente. Mas se eu for olhar para tudo o que eu gostava, para tudo que eu amava, para tudo que eu idealizava, para as coisas que verdadeiramente mexiam comigo desde criança, e se eu tivesse escutado um pouco mais a minha intuição, o meu coração, talvez eu nunca tivesse ocupado esse lugar profissional na minha vida. Porque eu era uma criança e ainda sou uma adulta, né? Extremamente comunicativa, criativa, que gosta de pessoas, que gosta de muita liberdade, que gosta de ter autonomia para criar, para mudar de plano, para colocar coisas muito mais autorais do que burocráticas no mundo. E para quem conhece o mundo corporativo, né, sabe que esse não é o ambiente mais propício para uma pessoa que gosta, né, de ter asas e voar, que é o meu caso. E durante muitos anos essas minhas asinhas foram podadas e cada vez mais podadas, porque eu tinha que cumprir calendários e regras e horários e burocracias e políticas e manuais e organogramas e fluxogramas e uma porção de outros amas e idos e, enfim, ias que faziam com que eu lutasse contra quem eu verdadeiramente era. E o resultado disso, né, apesar de eu ter tido uma carreira muito bem sucedida, se a gente olhar para o sucesso, né, da forma como a sociedade olha, eu era muito bem sucedida financeiramente. Eu morava num apartamento que era meu, num bairro muito legal, desde muito nova. Eu tinha carro importado, eu saía do país todo ano, fazia viagens incríveis. Então, se eu fosse olhar para esse lugar, né, do sucesso, e era o olhar que as pessoas tinham em relação a mim, eu era uma pessoa muito bem sucedida. Só que eu não era feliz. E tem uma frase que diz, né, que sucesso sem felicidade é fracasso. E eu não era feliz, definitivamente eu não era uma pessoa feliz, porque o que eu mais gosto de fazer na vida, que é escrever, né? Hoje, se eu tiver que me encaixar num lugar dentro do mundo profissional, a primeira caixinha que eu me coloco é a de escritora. Eu não fazia mais isso. E por me considerar escritora, né, e por gostar tanto de escrever, eu também leio muito. Eu gosto muito de livro, eu gosto muito desse lugar da leitura, né, da solitude, de ficar quietinha no meu canto, viajando. Eu tenho um lua em peixes, né, então para quem sabe o que isso significa,
A leitura, para mim, promove essa conexão com a minha imaginação, com a minha criatividade, e nada disso eu conseguia fazer no mundo corporativo, porque além de estar no mundo corporativo, eu estava na área financeira, que é quadradinha, engessadinha, burocraticazinha. E tá tudo bem com a área financeira, tá, gente? Isso não é uma crítica ao mundo corporativo ou à área financeira. Eu é que não fazia parte desse contexto. Eu é que não sou um bicho para viver neste habitat, que pra mim nunca foi natural. Então, durante esses longos 15 anos, eu sofri. De verdade. Tive burnout, tive crise de estresse, engordava, emagrecia, comia mal, entrava em relacionamento furada, porque, né, tava completamente perdida. Aí bagunçava minha vida pessoal também. Fui morar fora do país. Numa dessas crises que eu tive, eu literalmente larguei tudo aqui e fui morar fora, achando, né, que a resposta ia se manifestar do além na minha vida, mas enfim, isso não aconteceu. E quando eu voltei de viagem, na verdade, alguns anos depois que eu já estava no Brasil, eu tive acesso ao primeiro programa de coaching que eu realizei como cliente, né, como coach. E foi a partir daí que eu voltei a me conectar com os meus dons, com os meus valores, com as minhas paixões e comecei a construir um lugar novo de identificação com a minha alma, com o meu coração. E foi a partir desse processo que eu dei início a uma construção de transição de carreira, que foi me levando aos poucos ao lugar que eu tô hoje, aqui na Barco. Então, o nosso tempo é curtinho aqui, né? Eu só tenho 10 minutos. Para resumir um pouquinho essa história e depois a gente pode continuar falando sobre isso. Hoje, atuando como coach, como professora, como escritora, como mentora, eu consigo entender que eu contribuo de alguma forma, né? Que eu sirvo ao mundo e à sociedade de uma maneira que eu acredito. Porque lá atrás, no mundo corporativo, isso não era bem assim, não é mesmo? Eu não enxergava o propósito do meu trabalho, né? Eu não entendia de fato como aquilo que eu estava fazendo era útil, né, para pessoas, para transformações. Eu não entendia isso. E as pessoas falam, ai, Carol, mas eu queria tanto fazer minha transição também, mas eu não sei como, eu não sei nem por onde eu começo. Gente, ninguém sabe, tá? Eu também passei 15 anos sem saber o que fazer. Mas a mensagem mais importante que eu carrego dessa transição, primeiro são os pequenos passos, né? Se a gente não dá um pequeno passo, a gente não muda o nosso olhar de perspectiva, a gente não consegue olhar de outro ângulo. Segundo, é o quanto você realmente quer essa mudança, né? Porque quando a nossa dor de permanecer ou medo de permanecer se tornam maiores, né, do que o medo de mudar, o medo de fazer essa transição, é que a gente de fato se mexe. Então, o incômodo que muitas vezes a gente reclama na vida, ele é uma coisa maravilhosa. Quando a gente está incomodado, a gente está recebendo um incentivo a sair daquele lugar, porque aquele lugar não tá bom. Se não tiver incômodo, a gente não sai. E como é que eu descubro o que eu quero, né? Como é que eu descubro? Porque, tá bom, você não gostava da área financeira, mas você sabia que você queria ser coach, que você queria fazer exatamente o que você está fazendo hoje? Não. E isso também não existe. A gente constrói essa transição aos poucos. Então, a gente vai se conectando com quem a gente é, com o que a gente gosta, com o que a gente sabe fazer muito bem, com o estilo de vida que a gente verdadeiramente acredita, e aí sim vai unindo essas peças do quebra-cabeça para construir de fato o que a gente entende, né, como legado, como propósito, como trabalho ideal das nossas vidas. E eu também acho que isso não é estático, tá? Isso vai mudando, porque o meu trabalho hoje não é igual ao que eu fazia há um ano atrás, que foi quando eu fundei a empresa, né, quando a empresa se tornou operacional de fato. Então, gente, esse é um pedacinho da minha história, né, de Carol, ex-Carol para Carol atual. Esse é só o primeiro vídeo do nosso canal. Eu espero que vocês aproveitem e desfrutem dos próximos que estão por vir, porque agora a gente vai usar esse formato também para trazer mais conteúdo, trechinhos mais curtos de aulas que já acontecem em outros programas e aproveitar e expandir ainda mais o nosso contato, a nossa conexão e a nossa comunicação. Ok? Se vocês gostaram, compartilhem, contem para os amigos, deem like, encaminhem. Esse espaço é nosso. Beijo!